Tem outra cadeira ali. Olha isso. Debaixo do ar. Abriu uma cadeira aqui. Esse mais novinho aparecer. Colega seu, tá? Não. Pegaram aqui, querem. Isso. Então, essa é nova. É nova, tá? Semana passada era diferente. Tá bom, irmãos, vamos orar? Okay? Obrigado, Deus, por esta noite. Obrigado por este estudo que podemos ter. Obrigado por cada um que está aqui. Pela bondade ao longo deste dia para nós. Põe a tua mão sobre nós. Entender, aplicar a tua palavra. Abençoe cada um que está chegando aí. Em nome de Cristo. Amém. Então, é Luana e Marcos. Sejam bem-vindos. Mari, você é vizinha? Tá bom. Seja bem-vinda. Você também, Luana. O teu marido, Daniel, estava no encontro de homens, né? Estava. Então, irmãos, nós estamos continuando aqui no livro de Romanos, nosso panorama. A gente tem chego ao primeiro, é difícil dizer isso sobre o livro de Romanos, mas ao primeiro pico, em termos de conteúdo, em termos de um argumento que está sendo construído. A gente chega em capítulo 3 e a gente quer passar a maior parte do nosso tempo hoje à noite em versículos 21 a 31, mas nós deixamos algumas pendências e eu só queria fazer um pequeno resumo aqui com vocês. Só para saber se dá para... Oi, tudo bom? Boa noite. Bem-vindo. Se você tem a folha ali, vai ver que a palavra aqui na tela é a palavra sublinhada, é a palavra que deve corresponder à lacuna ali na sua folha, tá? Normalmente a Dani faz as correções depois que eu preparo o material e hoje ela não fez essa ligação entre a tela e a folha, mas qualquer erro vocês me falam, ok? E a nossa telinha é telinha hoje. E o projetor realmente não quer. O Gabriel não quer. Não, então, mas ele já achou no YouTube. Qualquer coisa a gente vai mandar o projetor para o Gabriel junto do carro do Rafael para o conserto. Tá complicado, viu, Benjamin? Então, eu
eu posso dizer isso, o seguinte, que quem limpou aqui em cima do domingo depois foi o Jerry. E essa sala, quando eu cheguei aqui, ainda tinha cheiro de sala limpa depois que o Jerry passou aqui. Eu poderia botar um pote. Ok. Então, a proposição de Romanos, pelo menos dessa primeira parte, até que chegarmos em capítulo 5, é o seguinte. Paulo quer que nós entendamos que a justiça de Deus é revelada mediante a fé em Jesus Cristo. E este é o argumento que vai sendo desenvolvido ao longo destes capítulos, ok? Mas antes de falar sobre justiça, isso ainda em capítulo 1, Paulo fala sobre ira. E ele, antes de dizer o que é justo e como que podemos saber da justiça de Deus, ele primeiro fala sobre a ira. E ele fala sobre a ira de Deus revelada, daí ele vai falando sobre categorias ou tipos de pessoas que estão enfrentando a ira de Deus. Isso ainda em capítulo 1. Deus está irada contra as pessoas que suprimem a verdade revelada, a verdade plena revelada a eles. Agora, a gente tem visto estas questões todas só mencionando, nem tempo para a gente voltar e discutir de novo. Segundo a palavra de Deus, a revelação clara e óbvia para todas as pessoas sobre a pessoa de Deus, seu poder eterno e que Ele é Deus, é a revelação das coisas que Ele fez, da criação. Por meio destas coisas, o ser humano pode conhecer que Deus existe e que Ele é poderoso, e por meio das coisas que Deus criou, se rejeitamos, ou que nem, para usar a palavra em Romanos 1, suprimimos, queremos apagar ou ignorar esta verdade, Deus cobra disso de nós. E até mesmo não são palavras fáceis. A ira de Deus é revelada contra todos aqueles que suprimem a verdade, que trocam a glória do Deus Criador para coisas criadas. Então ele vai elaborando, ok? Mas não somente contra aqueles que suprimem a verdade, mas também contra aqueles que julguem-se melhores que os outros. Isso é capítulo 2. A gente pode muito fácil ler capítulo 1 e eu falo, crentes, ler aquilo em capítulo 1 e pensar, poxa, que bom, a gente conhece a Deus, temos a palavra, a gente está adorando Deus vivo, que bom que a gente vai escapar desta ira. Mas contra aquela inclinação da nossa mente de olhar para trás e ver, poxa, aquelas pessoas são ruins, merecem a ira de Deus, mas eu não. Paulo explica no início de capítulo 2, versículos 1 até 17 por aí, capítulo 2, que a ira de Deus também está revelada contra as pessoas que se julguem melhores do que seu próximo. E, por final, a ira de Deus está revelada contra aqueles que confiam na sua linhagem familiar. Ou podemos até, em vez de dizer linhagem familiar, poderíamos dizer na sua religiosidade, que não acaba de ser isso também. Não é não é uma coisa, eu posso dizer, não é coisa de mim, dentro de mim, que eu tenho que possa me livrar de enfrentar a ira de Deus. E Paulo está falando em Romanos muito sobre o povo judeu, que julgavam-se superiores dos outros, ok? Tinha razão de alguma forma, tinham as leis de Deus reveladas a eles, eram herdeiros das promessas,
E será que estas questões vão deixar eles livres ou libertos de ter que enfrentar a ira de Deus? E Paulo diz que não. Não é a questão de quem é meu pai que me faz escapar da ira de Deus. 2. Não é uma questão da minha fidelidade religiosa também, que pode me fazer escapar da ira de Deus. Interessante em Romanos que Paulo não fala mais sobre ira, no sentido de ele não elabora o que é essa ira. A não ser que em capítulo 1 ele diz que a consequência de enfrentar a ira de Deus é Deus entregar as pessoas ao mau pecado. Mas ele não elabora muito mais. Okay? Isso é a primeira parte. Então, Paulo vai falar para nós sobre justiça, mas ele começa falando sobre ira, e daí a gente chega em capítulo 3, e foi mais ou menos aqui onde nós paramos na semana passada, 2 pontos de contestação. Se você tem aberto na sua Bíblia capítulo 3, versículos 1 a 8, você vai ver que ele levanta 2 dúvidas em nossa mente que poderíamos levantar diante desta informação que ele tem falado até aqui. A primeira sendo, será que Deus é injusto se ele criou um sistema, uma lei, e exigiu obediência a esta lei, mas que por meio desta lei as pessoas não vão ser justificadas? Parece razoável este ponto de interrogação. Deus cria um sistema que está quebrado desde o início. Por que então Deus deu a lei? E Paulo tem uma resposta, se eu posso falar bem humano, não muito agradável. Ele tem uma resposta tipo, Paulo, deixa a gente argumenta mais um pouco, mas ele nem tenta argumentar. Vai ver ali nos versículos, ele simplesmente fala que Deus seja verdadeiro e todos os homens mentirosos. Ou seja, ele diz, Deus, na essência dizendo, Deus é Deus. Portanto, ele faz a regra que ele quer. Tudo bem? Boa noite. Bem-vinda. Tem uma ali atrás também, se você quer pegar. Não, mas esse banquinho vai ficar ruim depois, eu acho. Ó, passa pra cá. Aí fica até o critério. Se você entrar aqui, ó. Seja bem-vinda, irmã. Ok? Então, Paulo faz esta pergunta que possa estar na nossa mente, e ele faz esta pergunta sem dar grandes explicações. Simplesmente nos lembra que a gente vive num mundo que tem um Criador, e nós não somos donos para dizer para Deus o que é justo e o que não é justo. Deus é Deus, mesmo que todo homem seja mentiroso. Okay? A segunda pergunta, ele dá ainda menos explicação. Okay? Ele dá menos explicação ainda. E se você tem aberto, você vai ver essa pergunta em versículo 8. Romanos 3, versículo 8, onde ele vai levantar. Então, se as pessoas vão pensar que se eu não posso me justificar obedecendo uma lei, Deus está irado comigo igual. Eu não posso me justificar. Por que eu não faço o que eu bem quero? Então, quem faz mal, então, me entregar à maldade e fazer o que eu bem quero, se fazendo o bem não vai adiantar nada na minha vida. Paulo tem uma resposta ainda mais curta. Ele só disse, quem tem aberto ali qual é a última frase de versículo 8 que Paulo diz? Praticamos o que é mal para que nos venha o que é bom. A condenação deste é justa, ou seja,
Esta lógica nem tem cabimento para Paulo dar alguma resposta. Simplesmente diz, esta condenação é justa. Okay? Isso é o resumo de onde a gente tem chegado até aqui neste estudo de Romanos. Okay? Vamos avançando então. Número 4. Precisamos ver a conclusão. E nisso, versículos 9 a 20. Então, vamos pegar as Bíblias e vamos ler estes versículos. Okay? Romanos 3. Versículos 9 a 20. Consegue fazer a leitura, Sérgio? Vamos fazer assim, um versículo cada um, ok? A gente vai passando até terminar, até versículo 20. Romanos 3, começando com 9. E concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. Os gargantas são um túmulo aberto. As línguas enganam. Mais uma frase ali. Veneno de serpentes em seus lábios. Quer pegar? Sua boca fica cheia de maldição e amargura. Não são pues velozes para avançar. Não conhecem o caminho da paz. 17. E não conhecem o caminho da paz. Isso. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Eles não conhecem o caminho da paz, não há temor de Deus diante de seus olhos. Versículo 19, ok? Agora 19 e 20. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz é dito aos que vivem sob a lei, para que toda boca se cale, todo mundo seja culpável diante de Deus. Porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois pela lei vem o conhecimento do pecado. Agora, anotamos, eu não sei como que está a sua Bíblia em termos do formato das pessoas que imprimiram a sua Bíblia, mas você vai ver aqui, depois de versículo 10, então de 11 até 18, até mesmo a letra é diferente, o formato do versículo é diferente, porque Paulo está citando vários versículos que vêm do Velho Testamento. Okay? Na verdade, Paulo está nos dizendo que não há obra, não há nada que conseguimos fazer para efetuar a nossa salvação. Ele está dando para nós, versículo 10, 11, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, o testemunho das Escrituras. Que nossa condição natural humana é uma condição de depravação. Depravação quer dizer o quê? Perversão. Maldade. É uma inclinação, existe dentro de nós uma inclinação para o mal, desejo para cumprir, o desejo para fazer, para estar presente. E esta é o testemunho das Escrituras desde Gênesis 3. Ok, Paulo, então vai citar desde o versículo 10, Salmo 14, Salmo 53, Eclesiastes 7, Salmo 5, Salmo 140, Salmo 10, Isaías 59 e Salmo 36, para fazer este ponto, para estabelecer que a palavra de Deus diz
que seres humanos não são capazes de salvar a si mesmos. É a conclusão que Paulo faz. Todos são pecadores. Okay? Agora, a questão do pecado, Paulo vai abrir ainda mais como que isso veio a ser. Ele vai tratar dessa questão em capítulo 5. Tchau, meninos. Tchau, mãezinha. Paulo vai tratar, chegar ainda mais profundo nessa questão. Como que chegamos nessa situação de pecadores? Deus não disse que depois de ter criado que tudo era bom. Então, como que este pecado, como que esta situação de depravação, de sermos inclinados para pecar, para o pecado, veio a ser real em nós? E a gente vai chegar nisso, Deus permitindo. Mas o que a gente precisa focar neste momento? E não é somente aqueles que têm a lei, não é somente aqueles que têm as promessas. A ênfase que Paulo diz aqui nestes versículos é que todos estão nesta condição. Olha os versículos de novo. Se a gente fosse parar para cantar a palavra toda ou a palavra não há, essa frase, a gente encontraria em todos os versículos, quase, desde o versículo 10 até 18. Onde Paulo cita estes versículos do Velho Testamento para afirmar que o pecado não é problema somente de um pagão, o pecado não é somente o problema de um cara que talvez a sociedade julga ser pecador, mas o pecado é problema de todos. De todos. Então, são somente pecadores somente aqueles que não querem saber de Deus. Não são pecadores somente aqueles que fingem que conseguem ou tentem viver sua vida religiosa reta. Aqueles que não querem nada a ver com isso. Okay? Todos estão dentro desta condição. E veja como ele descreve o pecado aqui. Versículo 11, ele diz que não há justo. Ou seja, ser pecador é ser injusto, se podemos falar dessa forma. É não buscar a Deus, versículo 11. Não há quem busque a Deus. Agora, isso talvez possa levantar, e deve, se você conhece a palavra, levantar outra pergunta. Mas neste momento, Paulo está lembrando que todos começam do mesmo ponto. É pecado não buscar a Deus. É pecado ser injusto. Versículo 12. Não há quem faça o bem. É aquele versículo que Rafael leu também, versículo 13. Okay? Até mesmo ele usa essa descrição tão vívida de uma garganta como se fosse um sepulcro. De uma pessoa que usa seus lábios como se fosse veneno, não para construir, mas para matar. Você já conhece alguém assim? Eu sou uma pessoa assim. Facilmente eu tenho usado as minhas palavras para destruir as pessoas. Não para construir. Eu sou assim. Nós somos assim. Você, se você for honesto, vai admitir. Eu também tenho usado as minhas palavras desta forma. Daí termina, versículo 18, essa descrição do pecado. Ele diz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. O pecado é não temer a Deus. Quando a gente fala de depravação total, quando a gente fala assim, a gente não está dizendo
que tudo que a gente, o que a gente nunca faz nada de bom, o que a gente faz sempre tudo que é mal, até o último. Não é isso que a depravação faz, ou está ensinando. Entenderam a diferença? Não é que a gente não faz nada bom. Tem muitas coisas boas. Ou nem é que a gente faz para extremo a maldade, mas que a gente é capaz. E com depravação, Jesus também disse isso. A gente é capaz de todo tipo de mal. Jesus fala em Marcos 7 de que o coração do homem é a fonte de todas as males que a gente vê nesse mundo. Está 8 vezes destacado aqui nesses versículos uma expressão, não há. Estava pensando o que não há. Não há é a ausência de algo. Não é acusativo, é apenas omitivo. Está dizendo, existe carência de algo. Não é que está dizendo, são todos maus, só fazem coisas ruins, como você acabou de falar. Está dizendo todo o contrário. Você tem ausência de bondade, de coisa boa dentro de vocês, e 8 vezes destaca mesmo você. E essa é a ideia exatamente que Paulo, eu creio que Paulo está querendo destacar, lembrar a gente. A nossa inclinação natural não é para Deus, mas é contra Deus. Nós não somos inclinados para querer a Deus, mas como ele descreve aqui, então, somos inclinados a não querer a Deus. O profeta Isaías não é um dos versículos que Paulo citou aqui, mas o profeta Isaías no Velho Testamento vai mais longe. Se quer anotar, é Isaías 64, versículo 6, quando ele diz que todas as nossas justiças são trapos de imundície por causa desta inclinação contra Deus que a gente vive. Ou seja, está dizendo que até mesmo ao fazer o bem, porque sem Cristo estamos inclinados ao mal, então até mesmo as coisas boas não são feitas pela motivação correta. Portanto, não servem para nada. Isaías 64, versículo 6. Isaías está dizendo que não adianta tentar acrescentar coisas boas para tentar agradar a Deus. Ele está dizendo isso. Ele escreveu este versículo. Pronto. Isso é o testemunho das Escrituras. Então, todos aqueles versículos que Paulo cita, ele cita para fazer este mesmo ponto. Esse é o testemunho das Escrituras. Mencionei estas coisas aqui já, que é o resumo, número 2, é o resumo, versículos 10 até 18. Agora ele tem outro testemunho, versículo 19, o testemunho da lei. Não somente que somos inclinados para o mal, mas a lei também, versículo 19, nos acusa. Ele diz, a lei existe para que toda a boca se cale diante dele. Para que ninguém possa chegar a Deus e dizer, eu não sabia o que era pecado. A lei existe para nos mostrar que a gente não pode apelar à nossa ignorância. Esse é o testemunho da lei. Daí tem o último, versículo 21. Desculpe, versículo 20. Testemunho da acusação. Ele vai dizer, versículo 20, pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Na verdade, amados, nesta
declaração, nós temos um pouco de alívio já. E a gente vai ficar pensando sobre aquilo que Paulo está dizendo. Porque quando nós entendemos como a lei deve ser usada, qual é o propósito, qual finalidade ela tem, então ela nos faz clamar por socorro. Quando a gente entende seu propósito, que é para revelar o pecado, não é para fazer alguém correto, reto, justo diante de Deus, mas para revelar o pecado. Então, ao ver ali a lei nos acusando, o pecado em nós sendo revelado, é uma oportunidade para nos responder e dizer: eu preciso disso. Como? Outra referência que a gente não vai pegar, ok? Mas é 1 Timóteo 8. Desculpe, 1 Timóteo 1, 8 a 11. Onde Paulo diz que a lei é boa desde que for usada legalmente ou corretamente. Para isso, para revelar para nós os nossos pecados. Agora, eu adoro essa passagem ali em 1 Timóteo 1. Porque logo depois, em versículo 11, onde Paulo diz: a lei serve para revelar o quão grande é o nosso pecado, para nos forçar a pedir ajuda. Aí ele diz: e eu recebi esta ajuda. Eu sou o principal dos pecadores, mas Deus revelou em Cristo seu amor, sua graça, sua paciência para comigo. E ele dá seu testemunho ali em Timóteo 1, 1 Timóteo 1. É muito lindo, ok? A lei serve para nos mostrar como somos pecadores. Tá bom? Estão comigo? Mais ou menos? Alguma pergunta ou breve comentário? Ok, tá bom. Bom, vamos seguindo então. E agora chegamos aonde nós queríamos chegar. Estes 10 versículos que terminam o capítulo 3. O centrinho do Evangelho. Downtown. Centro desta esperança. Mas talvez antes, uma breve olhar de novo de volta para os versículos que acabamos de sair. É importante que nós entendamos a gravidade, a seriedade do nosso pecado, sentirmos esta culpa. Se não sentirmos isso, o que Paulo tem a dizer nos próximos versículos não vai ter menor importância para nós. Nós vamos apreciar, nós vamos desejar, que é necessário que ele fale a verdade. E precisamos olhar no espelho, que é Romanos 1, 2 e 3, para ver o nosso pecado, ver a nossa injustiça, e assim podemos entender melhor a graça de Deus. Versículo 21, Romanos 3, 21. Vamos fazer da mesma forma até chegar ao final do capítulo. Okay? Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé de Jesus Cristo. Para todos os que creem, não há distinção. Sendo justificado gratuitamente por sua graça, redenção que há em Cristo Jesus. Ofereceu como sacrifício para a propiciação, mediante a fé pelo seu sangue, das suas tolerância, havia deixado impune
a sua justiça, a fim de ser justificador e aquele que tem fé em Jesus. Por que, pois, a jactância foi de todo fluida? Por que a lei? Outras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. É porventura Deus somente dos judeus? E não é também dos gentios? Também dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justificará o circunciso a partir da fé e o incircunciso por meio da fé. Anulamos então a lei por meio da fé? De modo nenhum, pelo contrário, confirmamos a lei. E declaração final ali. E algumas palavras que a gente tem que tratar para entender isso. Precisamos entender o que significa a palavra redenção. Precisamos entender o que significa a palavra propiciação. A palavra graça. Precisamos entender o que é fé. Precisamos e podemos tratar destas coisas todas aqui. Okay? Mas, olha de novo. Eu sei que a gente tem NAA, NVI, mais alguns, talvez outras traduções. Mas, rapidamente, só por cima, talvez perde mais um ou outro. Quantas vezes, olhando na sua vida, você vê a palavra todos neste trecho? Cinco? Três? Três? Na verdade, existe três também. Existe a mesma ideia, porém sem usar a palavra todos. Você vê também no versículo 28, 29, onde diz o ser humano, que poderíamos substituir todos. Né? Versículo 29, não apenas dos judeus, mas também dos gentios, ou seja, dos não-judeus. A gente vê isso, a gente vê a mesma ideia. E esta é a esperança, amados, do Evangelho. A mesma lei condena todos, mas o Evangelho que Paulo apresenta não é para uma seleção específica. Não é somente para aquele que realmente quer, mas é para todos. O mesmo caminho para chegar a Deus por meio do Evangelho de Jesus Cristo é para todos. Esse versículo, refrigério, né? Sim. Tanta pancada que Sim. foi dada aqui agora. Exatamente. Exatamente isso. Uau, eu que faço parte daqueles que não busquem a Deus, não temam a Deus, a minha garganta é um sepulcro, então eu ainda tenho esperança ao partir para este evangelho aqui. Versículo 22. Okay? Versículo 22, pelo menos no NA diz: é a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos. É interessante ver as preposições. O que essas preposições estão nos comunicando nesta frase? A fé é necessário para todos, mas também é efetivo sobre todos que creem. Não que todos serão salvos, mas que todos que creem, a mesma fé está atuando para a sua salvação na vida deles. Versículo 23. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. E, na verdade, no final de versículo 22 é outra frase, né? Não há distinção.
E Deus não olha e diz, então, você aqui, eu vou amenizar a sua sentença, você vai passar somente alguns anos ali, sob a ira de Deus, mas depois você está livre. Porque você ajudou muito o seu, sei lá, quando você era pequeno. Não, ele não olha assim, olhando, não julgando, essa mesa aqui está pior, essa mesa aqui está melhor, então eles vão chegar na frente de todo. Não. É para todos, é sobre todos, não há distinção, a condenação é a mesma, portanto, a salvação é a mesma. Todos pecaram. O que quer dizer a palavra carecer? Precisar, necessitam. No inglês, quando eles traduziram esta frase, eles disseram que todos pecaram e caíram longe da glória de Deus. Estão destituídos. Destituídos, isto. Essa é a ideia, que todos pecaram e a glória de Deus, a justiça de Deus é aqui, e como se fosse atirando com arco, e em vez de acertar o alvo, pum, sempre cai longe, o alvo está para cá, pum, pum, e vai todas as flechas para cá. Essa é a ideia, a palavra. Destituídos, caíram longe da glória de Deus. Precisava chegar aqui, mas todos erraram. Okay? A palavra usada para pecado es a palavra grega amartia, que significa errar ao alvo. Sim. É a ideia. Lembrar. E quando eu chego ali no versículo 28, okay? é a ousada colocação da palavra de Deus, que o Deus da Bíblia não é um Deus tribal, mas ele é Deus de todos. Ele não é um Deus com D pequeno, que a gente está liberto para adorar aqui, os outros em outro canto podem adorar o Deus que eles têm lá, mas a gente tem este Deus aqui. Mas a colocação, a proposição, a ideia da Bíblia é que existe este único Deus. Portanto, a salvação que ele oferece serve para nós na palhoça, onde a gente poderia, de fato, ir para uma igreja diferente todos os santos dias do ano, sem repetir, ou para alguém que mora em um contexto bem diferente, onde não há igreja cristã, onde não há ensino da palavra. A salvação é a mesma. O Deus é o mesmo. Okay? Isso é versículos 29 e 30, mas voltando para o versículo 28, a conclusão é que todo ser humano, então, tem o mesmo caminho. Isso é importante lembrar porque quando Paulo começou este relato aqui, este trecho, ele começou a dizer: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação, para todo aquele que crê. Pois nele a justiça de Deus está sendo revelada mediante a fé, pois está escrito: o justo viverá pela fé. E agora Paulo está, até que enfim, nos mostrando como que esta justiça é revelada. Okay? A justiça de Deus é disponível a todos. Isso aí entra naquilo que ele fala em 1 João. Para aqueles que creram, deu-lhes o direito de se tornarem filhos. Isso é João 1. João fala a mesma coisa. Todos que creram nele, ele dá o direito de ser filho de Deus. Lembra, quando a gente fala mediante a fé, o que nós estamos dizendo? Que a salvação que a Bíblia oferece é exclusivamente pela fé. Do início ao fim, não é algo merecido ou ganhado, é algo crido. Isso vamos ver ainda mais, ok? As palavras-chave todos. Outra palavra-chave é a palavra fé.
E essa palavra, querem contar quantas vezes você vê a palavra fé nesse trecho? Versículos 21 a 31. Cinco? 5? 6? Às vezes, até mesmo na nossa linguagem, a Bíblia também usa palavras intercambiáveis. Fé, crer, confiar. Estão se referindo. E lembra o que nós temos falado, ok? Fé não é uma força ou uma força que eu exercito para mudar as circunstâncias para chegar a um resultado, um resultado qualquer. Fé não é uma quantidade que eu tenho, que eu preciso para realizar o que eu quero. Quando a Bíblia fala sobre fé, a Bíblia está falando sobre uma decisão, tanto intelectual como emocional, que eu tomo para crer, para depositar toda a minha confiança naquela verdade e viver minha vida de acordo com aquela verdade. Longe de ser uma força que eu exercito para que eu consiga um resultado determinado que eu quero. Fé é ver alguma verdade e então decidir viver de acordo com aquela verdade. É uma decisão intelectual e emocional, volicional. Vem da minha volição. Eu vou crer nisso. Então, se é verdade que Paulo fala sobre Jesus Cristo, sua morte, sua ressurreição, seu sacrifício, o amor de Deus, o perdão de Deus e a ira de Deus no outro lado, então eu vou crer nisso, vivendo minha vida de acordo com aquilo. Isso é fé, quando a Bíblia fala. Fé não tem poder para mudar nenhum fato. Agora, eu não estou falando sobre pensamentos positivos, no sentido que muitas vezes é usado por aí. A fé salvífica não é a mesma coisa. Ok? Fala. Não sei se a gente entrou em questão na última aula, mas tem aquela parte que fala assim, se você tiver fé do tamanho do grão de mostarda, você poderá dizer desse monte, para esse monte vai e atira esse monte. Pronto, é uma excelente lembrança. Eu acho que é Lucas. Eu queria dizer 11, mas eu não tenho certeza se é Lucas 11 por aí que Jesus fala assim. Fé do tamanho do grão de mostarda, a gente sempre escuta. Puxa. Então, vamos lá, Gabriela. Que tal você? Toma um banho. A gente precisa, eu acho, entender um pouco de uso de uma ferramenta retórica. Vocês já viram um grão de mostarda? É grande ou pequeno? Muito pequeno. Então, se Jesus está dizendo que a gente precisa ter tamanho de grão de mostarda, você acha que ele está querendo dizer para nós que nossa fé tem que ser grande? Eu acho que não. Porque se ele quisesse que a gente tivesse grande fé, ele teria dito: por que vocês não têm, se vocês têm fé do tamanho do Monte Sinai, por exemplo, aí sim, é grande. Mas ele pega algo pequeno, algo do uso dos temperos do judeu da época, pequeno que todo mundo teria conhecimento, não para dizer faz a força da sua fé, mas para diminuir a ênfase em nós e colocar a ênfase naquilo que é crido. Comigo? É uma ferramenta retórica que Jesus fala quando ele usa essa. Então, por quê? Eu não posso, com a força da minha fé, fazer
uma pizza aparecer aqui, não importa quanto fome que eu tenho. Se eu quero esta pizza, eu preciso tirar o celular, vai no aplicativo, faz o pedido e pagar. E daí sim a pizza vai aparecer. Mas não por força de fé. Eu não mudo as circunstâncias. A fé é útil, e por isso que o tamanho pode ser pequeno, se for na coisa que é verdadeira. Quando estamos crendo na verdade, então a fé tem muita força. A gente está vivendo de acordo com isso. Isso vai muito de contra com a pregação que hoje é muito anunciada, muitíssimas igrejas, onde se dá mais ênfase no tamanho da fé do indivíduo do que na qualidade na fé e o foco, o assunto da fé. E aí então entra um autossoterismo indiretamente e colocar nas costas do indivíduo a qualidade ou a capacidade de produzir esse milagre ou esse evento. Tem uma ilustração que eu tenho feito muito com jovens, em acampamentos e coisas onde tem lugar para pregar, mas onde eu pego uma escada, coloco a escada lá diante dos jovens, eu chamo um dos jovens mais corajosos, coloca a venda nos olhos dele e faz ele subir ali naquela escada, ali. Daí eu falo para ele, agora você confia em mim, eu sou o pregador aqui, você deve confiar em mim, né? Ah, sim, confio em mim. Então, eu quero que você se joga para trás e você vai confiar em mim, que eu estou aqui para te pegar, para você não cair e se quebrar tudo por aí. Daí eu faço isso falando com a jovem, a criança, mas eu me afasto para longe da criança. Daí eu, muitas vezes, se for com o microfone, a criança vedada não percebe a diferença, mas todo mundo que está olhando percebe do que está acontecendo. Daí a criança, o jovem está assim, nessa euforia, sim, eu vou crer, eu vou fazer. Aí a gente, antes de cair para trás, eu paro o sistema e diz, vocês, turma, vocês acham que ele está fazendo uma boa escolha? E eles que estão me vendo no outro lado da sala vão dizer, não. Ele não pode, não importa o quanto que ele confia em mim, se eu não estou atrás dele, eu não vou conseguir pegar ele, ele vai cair, ele vai. Mas daí eu pego um cara grande, forte, um cara que está ali, eu digo, você vai atrás da criança, coloca a sua mão na costa, e daí a criança está sentindo a mão do cara que ele confia, sabe que está lá, ele pode fazer uma decisão, e agora ele tem fé numa verdade, e um fé que funciona, que ele está crendo naquilo que é verdadeiro. Essa seria um exemplo assim que a gente gosta de usar. Pronto, 8:30. Palavra-chave. A gente não tem mais tempo, tá? Vamos ter que parar por aqui. E a gente pode retornar neste ponto. Ainda precisamos terminar este trecho, tá? Então todo mundo tem que jurar que vai estar de aqui de volta na próxima aula. Brincadeira. Essas palavras que encontramos aqui, graça, justificação, redenção e propiciação, merecem um olhado cuidadoso para entender exatamente o que estão tratando. Deus permitindo, vai ter a oportunidade para isso. Okay? A nossa telinha de oração. Alguém tem um pedido de oração que queiram acrescentar? Tinha mencionado a Ione. Ela tinha feito alguns exames, estava um pouco ansiosa. Graças a Deus, os exames foram tranquilos e ela disse que estava tudo certo. Nós também oramos pelo encontro de casais. Bom,
os seus colegas, seu colega? Já conseguiu alguém? Eu já assisti do Ai, ai. Bom, colega de trabalho ainda. Mais alguém queira mencionar alguma coisa? Já está, certo? Melhorando. Hoje nós fomos abordados ao sair de casa um homem e ele pediu para que a gente orasse por ele. Ele está tentando voltar para a igreja, ele está desviado e não consegue. Não perto de casa. Eu tinha visto ele lá. Aí perguntei para ele onde é que ele morava, né? O nome dele é Pablo. 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 Não é daqui do Brasil. Vamos orar pelo carro do Rafael e Andressa também, né? Não faço pouco. É, que não goste tanto de visitar a oficina. Tá bom. Mais algum pedido? Dois anos. Sobrinho? Dois juntos. Sono? Tem tantas mudanças, a gente quer estudar para sair da massa, porque tem as coisas materiais que a gente também quer comprar, aí vem dívida, aí tem que concluir uma dívida para e o nosso adolescente não está vindo. O argumento dele é, ai, mas eu gosto tanto do pastor Sarmento. O pastor Sarmento está lá em Manaus. O principal aqui, que é o estudo da palavra de Deus. O pastor Joelho, o pastor Sarmento, gosta de estudar. Me preocupa muito. É João, né? A gente sabe que o mundo vai oferecer muitas coisas. Vamos orar pelo Jimmy também, viu, pessoal? Tem reunido comigo. Eu sinto o Jimmy assim, como se. Sabe aquele versículo que fala que uma grande multidão está nos observando? Parece assim que a gente tem uma obrigação a mais de ler, de meditar, de obedecer, porque o Jimmy está aí. Perguntas, observando. Mas isso, mas aquilo. Tia. Fala, tia. Não para, menino. Pecador miserável que nem eu. Então, assim, nossa, tá uma câmera viva ali filmando tudo. Eu grito, assim. É o Big Brother Baxman. Tá bom, vamos orar aqui, talvez. Poder ter mais alguém para orar. Obrigado. Está
Estava olhando para alguém. Alguém gostaria? Sí. Señor, queremos glorificar tu nombre porque tú eres fiel, bondoso, misericordioso y siempre llegas a tiempo. Obrigado, Señor, porque a tu palabra es fiel, fresca, refrescante, abundante y suficiente para nos salvar, para mostrar un camino que precisamos percorrer, para dirigir nuestras decisiones, para encaminar nuestros pasos, para aprendernos a conocer la diferencia entre el bien y el mal y para localizarnos en un punto donde estamos dentro del plano de tu salvación. Te agradezco por este momento de estudio da tua palavra, onde a gente ouviu a respeito da insuficiência dos nossos méritos para te conhecer, para te obedecer e para alcançar a salvação. Te agradeço, Senhor, porque tu, ao falarmos hoje, falaste a cada um dos presentes, para confrontarmos, Senhor, com a nossa realidade da vida eterna e do nosso relacionamento contigo. Trabalha, Senhor, no nosso coração. Que esta palavra semeada não fique sem o seu fruto. E que lá na meditação do nosso coração, lá no nosso próprio travesseiro, em casa, na hora de dormir, a tua palavra venha de encontro com nossas reflexões para levar-nos ao caminho certo e para fazer-nos ressurgir, ressuscitar os valores e essa imagem de salvação que colocaste inicialmente dentro de nós e que foi perturbada pelo pecado. Senhor, se há alguém que ainda não te conhece, nesta noite está ouvindo a tua palavra e ouvindo a tua voz e teu conselho. Eu peço, Senhor, que tu venhas falar no coração dele. Faças a tua obra para a salvação, para a redenção, para a alegria. Estamos aqui porque queremos aprender de ti, queremos conhecer mais e queremos também receber de ti. Já recebimos a tua palavra, os teus conselhos, agora pedimos a tua intervenção acima dos nossos pedidos. Temos muitas necessidades, como expostas várias aqui, necessidade de trabalho, necessidade de saúde, necessidade de relacionamentos. Cada um apresentou o seu motivo como uma preocupação, mas acima de tudo sabemos que tu te preocupas. Tu estás todo momento vigiando e teu ouvido está atento ao nosso clamor. Por isso unimos as nossas vozes, unimos a nossa pequena fé como grãos de mostarda para pedir que o milagre seja operado, um milagre produzido pela tua misericórdia e a tua graça. Senhor, trabalha nos corações daqueles que precisam de ti. Trabalha na família que precisa da tua graça, da tua salvação, do teu conselho. Trabalha, Senhor, nos corpos que estão doentes, que estão precisando de um toque milagroso. Tu podes operar milagres conforme a tua vontade, no momento certo e da forma. Ao mesmo tempo, Senhor, pedimos também por aqueles que estão com problema de trabalho, ou que estão buscando trabalho, que estão procurando funcionários. Tu sejas abrindo portas e encaminhando as pessoas para que tenham recursos, oportunidades para seguir nesta luta. Obrigado, Senhor, porque cada um de nós chega na tua presença com seu próprio fardo. Ensina-nos, Senhor, a soltar o nosso fardo na tua presença, a lançar sobre você o nosso fardo, porque tu tens cuidado de nós. Depender, Senhor, exclusivamente. Cada pedido que foi apresentado esta noite seja ouvido lá nos céus e que o Espírito Santo, que opera dentro de nós, que é onipresente, que está aqui, que é você mesmo entre nós, dentro de nós, seja, Senhor, capaz de operar uma resposta conforme a tua vontade na hora certa. Tanto não acontecer, Senhor, dá-nos a capacidade de esperar, de aguardar, a paciência, Senhor, e a perseverança para seguir orando e saber, Senhor, que a tua vontade, por cima de todas as coisas, é agradável e perfeita. Oramos a ti, Senhor, e não oramos porque merecemos, não pedimos porque merecemos. Pedimos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, o único que merece. Amém, Pai. Orar, especialmente
Pero hoje, trabalhando na sua vida, possa também voltar para os seus caminhos, usar-nos usando os seus filhos. Obrigado pela vida. Também quero mandar os anjos, tanto no seu corpo, tanto em verdade, por tanto tempo, Pai, seja dando para ela força, misericórdia na vida dela. E é para suportar mais dias, dando com isso. Dando e sabedoria também. João, o Senhor tem dado para ele, que ele possa buscar o Senhor, Senhor, com todos os seus. Veja, o Senhor é bom. Deus, Deus, Carol, Jenny, agora que está trabalhando nessa família. Louvamos o Pai. Não é por acaso. No meio dessas circunstâncias, a tua boa mão está nos sustentando. Nós vamos, Pai. Sua palavra, sua ação. Nos use, ó Pai, para que como igreja possamos honrar-te e glorificar cada vez mais, possamos amar os nossos. Obrigado também pelo coral, pela música, preparando para a Páscoa, a celebração da sua morte. Redundar em glória a ti. Ok, eles estão cantando, creio que vão terminar logo, mas ao descer o som tenta